Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir o vídeo. Pessoal, rapidão, aproveitar aqui a tela e já vou refazer a, a dedução das leis da Lei de Ohm, e nós vamos estar olhando também aí as deduções, né, quanto à resistência. Então vamos lá. Vamos lá aqui, caneta aqui. Bom, nós primeiramente, quando nós fizemos lá alguns circuitinhos lá de circuito série, né, ver tensão, diferença potencial, nós vimos tensão que é igual a R vezes I. Isso aqui a gente chamou de equação 1. Isso aqui nada mais é do que queda de tensão. Queda de tensão. Então, essa aqui, segundo Simon Ohm, né, se eu tenho uma carga, uma resistência, passa uma corrente, isso aqui, o produto dos dois vai ser diretamente proporcional à tensão. Isolando R, então, equação 2, isolando R, I passa para cá dividindo, então nós vamos ter I sobre I. O terceiro ponto seria, nós temos isolado I, E sobre R. Vimos também, quando nós tratamos de potência, que potência é o produto da tensão pela corrente. Isso é potência. E energia é a potência vezes o tempo. Ok? Então, se a energia é a potência vezes o tempo, então nós temos aqui, essa aqui é a nossa quarta. Isolando o E, nós temos E, que é P sobre I, e a sexta é isolando I. Isolando I, nós vamos ter P sobre E. Unindo, ou juntando, ou somando. Unido. Então aqui, ó, unir a 1 na 4. Pegar essa aqui e jogar aqui na 4. Se E é igual a R vezes I, então nós vamos ter que P é igual a E vezes I. Então P vai ser R vezes I vezes I. Então P vai ser R vezes I ao quadrado. Logo, essa aqui é a sétima expressão. A oitava, isolamos R. R é P sobre I ao quadrado. E a nona expressão, isolamos I. Então, trocamos R pelo I, ó, vai ficar a raiz quadrada de P sobre R. Se unir a 3 na 4, nós vamos ter o seguinte: P igual a E vezes I. Se I é E sobre R, então nós temos P igual a E sobre R. Então P vai ser igual a E ao quadrado sobre R. Essa seria a décima. Nós podemos tratar aqui também. 11, isolando R, nós temos E ao quadrado sobre R. E 12, nós vamos ter o seguinte. Aqui eu tenho alguma coisa errada aqui, né? Também sentiram que tem alguma coisa errada aqui. Bom, R é aqui e aqui é o P. Então, isolando o E, aqui é o quadrado. Isolando o E, nós vamos ter R vezes P, a raiz quadrada desse produto. Essa aí é 12. Beleza? Agora, se eu quiser envolver a energia em qualquer uma delas, e o tempo, nós podemos pegar o P, nada mais é do que a energia consumida dividido pelo tempo. Certo? Então, se P é isso aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai ficar, aqui a gente já conhece, né? Se quiser relacionar com R, então nós vamos ter isso aqui, ó.
olha só, isso aqui eu não falei em sala de aula, tá? Então aqui vai ficar W sobre T, ou a energia sobre T, E ao quadrado sobre R. Isolando o W, nós temos o seguinte, ó, isolo o W, que é a energia, o T passa pelo outro lado, multiplicando. Aqui também vai dar a minha energia, agora eu estou considerando o R, a tensão ao quadrado e assim por diante. Tá? Eu posso usar somente onde tem a energia. Posso agora relacionar a energia, corrente lá, qualquer uma dessas, também vai dar a mesma coisa. Se eu quiser saber a resistência e eu tenho a energia, então vai ficar R igual a tensão ao quadrado sobre a energia, multiplicado pelo tempo. Show? Bom, pessoal, aí dá para fazer N coisas manipulando essas grandezas aqui. Fechou? Bom, a segunda lei de Ohm, né, a gente vai ver agora, a gente vai ver na terça-feira, dia 17. Vamos lá, semana do dia 9 ao dia 15. Bom, eu quero resolver esses exercícios aqui, tá? E aí, sobre primeira lei de Ohm, tudo ali, segunda lei de Ohm e sobre a temperatura a gente vê em sala de aula. A resistência de um fio condutor é de 5 ohms, então R é igual a 5 ohms. E a corrente elétrica que passa por ele é de 2 amperes, então a corrente 2 amperes. Qual é a tensão elétrica desse fio? Ou seja, ele quer saber E. Então a gente sabe que E é R vezes I. O que é isso? Queda de tensão. Anotem isso aí que vai cair na prova. E é igual a 5 vezes 2, E é igual a 10 volts. Então 10 volts, é só procurar A. Um condutor DEL possui resistência zero. Um condutor DEL possui resistência zero. Infinita, sem ohms, variável nenhuma. Um condutor ideal, resistência zero. Um condutor, ele vai ter alguma resistência se eu considerar essa relação aqui. Certo? Resistividade, comprimento, aqui metros por ohms, aqui comprimento metro, e secção transversal metros ao quadrado. Fechou? Então, o resistor ideal é aquele que não tem resistência nenhuma, então é resistência zero. O que acontece com a corrente elétrica quando o interruptor em um circuito está aberto? A corrente é interrompida, está mais perto de ser isso, a corrente aumenta? Não. A corrente diminui? Não. A corrente permanece constante? Não. Nenhuma das alternativas? Não. É a A. Então, se eu tenho um circuito e ele tem uma chave de manobra, esse 1 aqui, e aqui eu tenho uma lâmpada, se eu fecho, ele vai ter aqui a corrente máxima do circuito, e aqui é a minha tensão. Se eu abro o circuito, então a corrente aqui vai ser zero. Se está aberto, entre os terminais da chave aqui, da manobra, né, do interruptor, é infinita. E quando eu fecho a chave, aí a resistência aqui é igual à resistência, que é igual ao infinito. Aqui vai ser um curto-circuito. Isso é igual a 0 ohms. Show? Qual é a fórmula correta para a resistência equivalente de dois resistores em série? Bom, a gente vai deduzir isso, mas a gente já vai adiantar aqui, né, que a resistência equivalente ao total, ou REC, resistência equivalente, é igual à soma das resistências no circuito. Tá?
Sabendo que o circuito série é um circuito onde uma resistência R1, R2, R3 estão numa sequência, tem a corrente única, a corrente total do circuito, entre os pontos positivos A e B, menos B. Então aqui vai passar uma corrente. Logo, aqui vai ter uma queda de tensão V1, aqui vai ter uma queda de tensão V2 e aqui vai ter uma queda de tensão V3. Então, se vai ter 3 quedas de tensão, então a tensão total do circuito, que é igual à tensão entre A e B, vai ser V1 mais V2 mais V3. Sabemos que E é R vezes I, ou E, que é igual a V também, tanto faz. Então eu posso escrever isso aqui também desta forma, tá, pessoal? E1 mais E2 mais E3. Posso escrever desta forma também U, A e B, que é igual a A1, AU2 ou AU3. Todas as três corretas, a forma que vão escrever. Então, se eu quero a resistência total, então a tensão total é a resistência total pela corrente total. Se eu quero a tensão sobre R1, é a R1 vezes o I total, mais R2 vezes I total, mais R3 vezes I total. Então aqui, ó, R total vai ser igual a I. Então aqui que eu tenho como ó, I total, I total, I total. Então I total é igual a R. Opa, desculpa. Não é igual a nada porque eu não vou igualar tudo aqui. Então nós vamos ter isso aqui, ó. I total vezes R1 mais R2 mais R3. Se eu tivesse N resistores em série, estaria somando todos eles aqui. Vejam só, I total, não preciso escrever I total, tá? Senão vocês vão achar que são duas coisas diferentes. Eu chamar I total de I e escrever I total, mas é uma coisa só. Se está multiplicando ou está multiplicando aqui, então eu vou isolar o R total, vai ser igual. Então isso tudo aqui dividido por I. I dividido por I, logo R total vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente, tá? Então sim, aqui a nossa resposta é essa. Essa aqui, circuito paralelo, R1 vezes R2, isso vai depender do circuito, isso aqui está errado. R1 e R2 são resistores em paralelo. Ou seja, disso aqui transforma nisso aqui. Isso aqui está errado, então a resposta certa é a A. Segundo a lei de Ohm, qual fator não influencia na resistência de um material? Segundo a segunda lei de Ohm, qual fator não influencia na resistência do material? Bom, a gente sabe que a resistência é ρ, o comprimento sobre a seção transversal. Isso aqui dá em ohms. Então, o material do condutor é o ρ aqui, né? Resistividade. Comprimento do condutor é o L, que é em metro. Área da secção transversal é o A. Forma do condutor. Opa, aqui parece. Temperatura. A temperatura influencia sim, porque nós temos que ρ, a temperatura dele é igual ao ρ inicial, 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação do cobre, ou do material que a gente for trabalhar, vezes ΔT, que é a variação. Ou ainda eu posso R, dependendo da função da temperatura, R0, 1 mais alfa vezes ΔT. Então essa aqui eu tenho influência da resistividade, e essa aqui é a resistência, no caso final, e essa aqui, resistência inicial. Isso aqui é ohms, isso aqui é ohms.
Então essa aqui, tirando a forma aqui, o resto tudo depende, o condutor depende, né? Muito bem. A resistividade do material aumenta com o aumento da temperatura? Qual é o material que normalmente apresenta essa característica? Bom, na realidade, todos os metais, desde ferro, se tu usa ele como condutor, né? Os metais ouro, alumínio, né? O ouro, o alumínio, o ferro, o cobre, todos eles sim. Então aqui todas as anteriores seriam a resposta mais correta. Quais dos seguintes componentes não é usado para alterar a resistência em um circuito? Qual dos seguintes componentes não é usado para alterar a resistência do circuito? Bom, o capacitor, aqui eles deixam uma questão aberta, né? Se tivesse aqui a F, aliás, né? Se tivesse a questão F aqui, aí e dissesse assim, todos, aí seriam todos, tá? Aqui eu vou colocar para vocês na corrente contínua, beleza? O resistor, ele é usado para alterar a resistência, certo? O capacitor, na corrente contínua, ele tem, no circuito série, ele vai ter um comportamento. Na carga do capacitor, ele carrega, ele conduz a corrente. Depois de carregado, após carregar, ele se comporta como um circuito aberto. Como circuito aberto. Show? Potenciômetro é um resistor variável. O reostato é um resistor variável. Esse reostato aqui, ele pode ser com resistência ou pode ser uma bobina, né? Uma bobina com fios magnéticos, certo? Mas olha só, ele altera a resistência? Altera a resistência. Esse aqui em corrente contínua, ele vai ser conduz e não conduz. O diodo, tá? Aqui ele vai estar com a resistência no início aqui, uma resistência próximo de zero, e vai ficar aberto. Então ele vai variar a resistência, né, de zero ao infinito aqui. Ele vai ter uma fugazinha ali, mas praticamente o infinito. O diodo é um componente que ele também tem uma certa resistência, tá? Então assim, ó, ele vai conduzir a corrente no sentido, se eu ligar aqui, ó, eu tenho um diodo. Se eu ligar aqui nesse sentido aqui, botar uma lâmpadazinha aqui que suporte uma tensão de 12 volts, então se eu botar o positivo aqui o anodo e aqui o cátodo. Se eu botar o positivo aqui, ele vai conduzir com uma chave fechada e só vai provocar uma queda de tensão de 0,7. Então, se tem uma queda de tensão, ele tem uma certa resistência ali, certo? Uma certa resistência. Então, pessoal, nessa questão aqui, tu pode considerar o diodo ou o capacitor, né? Para colocar aqui, ó, que não é usado para alterar a resistência. Se for olhar a fundo, né? Porque todos os materiais têm uma certa resistência do ponto de vista.
Então, o que não teria uma certa resistência, que trabalha mais como uma chave no circuito, seria a B ou a E, tá? B ou a E. Nesse caso, teria duas alternativas, beleza? Nesse ponto de vista. Qual é o nome do dispositivo que permite a passagem da corrente elétrica em apenas uma direção? Aí sim, agora aqui é só o diodo, como eu expliquei na anterior, né? Ele só vai conduzir nesse sentido aqui os elétrons se aqui for positivo e aqui tiver o negativo da fonte. Se eu botar só assim, eu já estou botando a minha fonte aqui em curto-circuito. Fechou? Porque ele está dizendo aqui, ó, qual é o nome do dispositivo que permite a passagem da corrente em apenas um sentido. Só nesse sentido. Se eu inverter ele não conduz, porque aqui o positivo vai estar o cátodo e o anodo é o negativo. Aqui a gente chama polarizado diretamente. E aqui polarizado inversamente. Tá? Então seria o diodo a resposta. É um componente que a gente não viu, mas a gente vai comentar em sala de aula sem problema nenhum. Tá? Qual é a unidade de medida da resistividade? Ohm por metro, ohm, ampere, volts, ohm, Henry. Henry é a unidade da indução, ou seja, do indutor, ou bobina. Tá? O símbolo dele é esse aqui, pessoal. Veja que o resistor é desta forma, é um zigue-zague. Essa aqui então é uma bobina e esse aqui é um resistor. Na realidade, a bobina a gente representa com a letra L, não com B, tá? L. Então o indutor aqui é um L. Volts, tensão elétrica. Volts. Ampere, intensidade. Aqui a gente está representando com a letra E. Esse aqui a gente representa com a letra L, tá? E a unidade dele é o H. Volts tal. Intensidade de corrente elétrica, que é o ampere, que é representado pelo A. Aqui a gente representa o I. Aqui é o ohms, resistência elétrica. Vai pela minha tradução aqui, porque se tu for pela letra tu não vai entender nada. R. E ohms por metro, ohms por metro. Aí não é por metro, ohms vezes metro, que é vezes. Show? Isso aqui é da resistividade, é o volt. Se dois resistores de 4 ohms, cada forem de 4 ohms, forem conectados em paralelo. Então eu tenho dois resistores em paralelo. Então R1, R2, então R1 igual a R2, que é igual a 4 ohms. Qual será a resistência total? Bom, pessoal, quando eu tenho resistores em paralelo, ela tem que ficar menor do que a menor. Como eles são iguais, basta tu pegar, para te saber a resistência total ou a resistência equivalente, basta tu pegar o valor e dividir pela quantidade. Então aqui nós vamos ter R, que é 4 dividido por 2, então vai dar 2 ohms. Então procurando tem 2 ohms, é A. Show? Então, pessoal, essas são as que nós vamos tratar hoje em sala de aula, né, no dia 17, em sala de aula. Até mais, tenha um bom estudo.